Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs. Nos encontramos para mais um programa Flores da Palavra. E assim nos ensina o Senhor. Naquele tempo, Jesus levou Pedro, Tiago e João e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que alegria para nós, queridos irmãos e irmãs, recebermos como alimento espiritual esta palavra que acabamos de ouvir. De modo muito especial, nesta terça-feira da 18ª semana do Tempo Comum, dia 6 de agosto, dia em que a Igreja celebra a festa da Transfiguração do Senhor, também conhecida aqui no Brasil como a festa do Senhor Bom Jesus. E como nós precisamos entender que celebrar a festa do Senhor Bom Jesus vem confirmar tudo aquilo que nós celebramos ao longo desta primeira semana do mês de agosto. Semana que nós rezamos e olhamos para a vocação sacerdotal. Celebrar o Senhor Bom Jesus é saber e confirmar aquilo que a palavra de Deus nos diz, que Jesus é o sumo e eterno sacerdote. O evangelho de hoje, que acabamos de ouvir, Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos do 28 ao 36, vai trazer para nós o texto conhecido de cada um de nós, o texto da transfiguração de Jesus, quando ele sobe o alto do Monte Tabor e lá ele transfigura-se diante dos apóstolos, dos 3 escolhidos, Pedro, Tiago e João. E nós sabemos, eles foram escolhidos porque é sempre Deus que escolhe. Não somos nós que nos escolhemos. Nós não somos oferecidos, mas somos escolhidos. Deus escolheu esses 3 homens porque eles teriam uma missão muito importante logo após a sua paixão, morte e ressurreição. E para eles poderem cumprir bem a missão que Deus lhes confiava, eles precisavam também testemunhar esta antecipação do Calvário. Nós sabemos que esta transfiguração, Jesus, como nos diz a palavra, que rezava e seu rosto mudou de aparência, a sua roupa ficou branca como a neve, transfigurado, precisava trazer a estes homens a certeza de que o caminho do Calvário, o caminho da cruz é necessário para que nós possamos experimentar a ressurreição. Talvez na nossa vida nós nos questionamos: por que tanto sofrimento, Padre? Por que tanta angústia? Por que tanta dor? Por que da morte? Por que da separação das famílias? Por que tanta desgraça? Por que tanta guerra? Por que tanta droga? Por que tantos vícios? Por que tantos irmãos perdidos na sexualidade desregrada? Nós sabemos que tudo isso não foi vontade de Deus, mas é fruto do pecado. Para o pecado ser destruído, Jesus livremente teve que passar pelo Calvário. Por isso, a tradição da Igreja nos ensina que do Rio Jordão, onde Jesus foi batizado, até o alto do Calvário, nós temos, entre esse espaço de tempo, o Tabor, onde a mesma voz que no batismo disse: "Este é meu filho amado", também no Tabor disse: "Este é meu filho amado". Porém, no Tabor vem uma ordem: escutai-o. Como nós precisamos hoje abrir o nosso coração para nós entendermos que Jesus, quando tem o seu rosto resplandecente e as vestes brancas como a luz,
significa que o branco é a imagem da sua divindade. E as vestes resplandecentes, a luz, é a sua vestimenta. A vestimenta do ressuscitado, a vestimenta do batizado, a vestimenta daqueles que caminham como filhos da luz. Por isso, celebrar a transfiguração de Jesus, ou celebrar a festa do Senhor Bom Jesus, é celebrar a festa dos batizados. Nós sabemos que no Oriente se celebra hoje a Páscoa do verão. Por quê? Porque é neste período também que existe uma transformação. No inverno, que é rigoroso, no período, no mês de agosto, que é um dos meses mais quentes no Oriente, a Igreja nos convida a fazer a experiência profunda também daquilo que no Oriente eles chamam de metamorfose. Nós celebramos a transfiguração. A Igreja Oriental, na festa da transfiguração, celebra a festa da metamorfose, que é uma transformação. Basta nós olharmos a metamorfose que existe na vida da lagarta. Ela, aquele bichinho rastejante, passado o tempo previsto pela obra da criação, se transforma numa bela borboleta. Como nós precisamos entender que a transfiguração do Senhor é muito mais do que isso. É muito mais do que metamorfose. Porque não é uma transformação simplesmente natural, mas existe uma transformação espiritual em que eu e você, passando pelo batismo, passando pela confirmação, passando pela morte, ressuscitando com Cristo, nós vamos experimentar aquilo que Jesus experimentou. Os santos padres da Igreja nos dizem que a nossa vida é um caminho para o céu, mas alguém precisa indicar este caminho. Por isso Jesus levou os 3 discípulos para o alto do monte, para contemplando a transfiguração do Senhor, para que vendo Moisés e Elias, a Escritura e a profecia, nele se cumprisse o projeto de Deus. E aí eles pudessem caminhar com tranquilidade para aquilo que é promessa de Deus para nós. Não só promessa, porque assim também nos ensina os santos padres da Igreja. O mistério que hoje celebramos não foi um sinal e uma antecipação única da glorificação de Cristo, mas também foi a imagem da nossa própria glorificação. Por isso, iluminados por esta palavra, hoje nós somos chamados a nos alegrar, porque celebrar a transfiguração de Jesus, do Senhor Bom Jesus, é celebrar a festa dos batizados, daqueles que alvejaram as vestes no sangue do Cordeiro, que têm a palma da vitória na mão e não tiveram medo de testemunhar que o mistério da paixão, morte e ressurreição é um caminho necessário para chegarmos ao céu. Que o Senhor nos dê a coragem de seguir este caminho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão do coração imaculado de Maria, São Pedro Julião Eimar, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.